minhas amigas, meus caros colegas, irmãos. Dia 19 de março, dia do marceneiro. Eu vou contar um pouco da minha história. Marcenaria é a minha história. Eu sou neto de marceneiro, sobrinho, filho, tudo de marceneiro. E aí eu vou trabalhando aqui enquanto eu conto pra vocês, beleza? E o que acontece? Eu morava do lado da marcenaria. Do lado da marcenaria era a minha casa. E aí como que as coisas aconteciam? Eu ficava só na marcenaria brincando. Meu avô tava por lá. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava ali sob a responsabilidade de um mais velho, né? Tudo na marcenaria brincando. Então assim, ficar perto da galera trabalhando, ainda mais que antigamente o pessoal trabalhava muito com madeira maciça, então sobrava muito retalhozinho de madeira, muita pecinha, muita coisa. E eu ficava pegando aquelas coisas e fazendo meu quebra-cabeça. O meu Lego era de madeirinhas. Então eu fazia bonequinho, fazia robozinho, fazia carrinho, carrinho de boi. Eu lembro que tinha uma tia minha que ela falava que eu era fazendeiro, que eram minhas vaquinhas. Uns pedacinhos de toquinho. E criança acha bom isso, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente. Pra mim era mágico. Chegava uma madeira, uma tora lá, e aí corta, mexe, lixa, faz isso, faz aquilo. De repente virava uma coisa assim, muito fora daquilo que era principal. Então, assim, aquilo me encantava, o cheiro da madeira, a poeira. Eu lembro que lá entravam os raios de sol assim, no galpão era bem alto, igual esse aqui, e tinha várias telhas de vidro. Então, assim, ficava entrando uns flashes de luz. E, tipo assim, como era... Não tinha coletor de pó, não é igual hoje em dia, né? Essa marcenaria limpa, organizada. Apesar de lá ser muito organizada. A do meu avô. Então, assim, quando cortava madeira, subia muita fuligem, poeira, né? Pó de madeira. E contrastava com os raios de sol, assim, e eu ficava admirado. Ficava assim, nossa, olha ali, o cara tá mexendo naquela máquina barulhenta, era um barulhão. E sobe essa maravilha. Então, assim, eu cresci encantado com a marcenaria. Eu gostava muito de passarinho. Então, eu criava passarinho. E aí, como a gaiola deles era pequena, eu falava, pô, vou resolver o problema desse passarinho, vou fazer uma gaiola maior. E aí eu ficava catando os pauzinhos e ia fazendo gaiola. Fazia gaiola. Depois comecei a fazer raquete de ping-pong, comecei a cortar mais a máquina. Gente, tudo isso eu era criança. Eu esperava todo mundo ir embora. Como eu morava do lado da marcenaria, né? Meus tios fechavam, desligavam o relógio de energia, porque viu que eu mexia de vez em quando. E eu aprendi tudo, criança, né? Aprendi a depois ligar o relógio para continuar mexendo. E sim, desde criança eu já manipulava as máquinas, né? Antigamente parafusadeira era tudo a fio, não era essas coisinhas assim, ó, maravilhosas que a gente trabalha. Era tudo pesado, máquina a fio, pesada, a máquina parecia um chumbo. E mesmo assim, era muito gratificante. Eu olhava meus tios todos fortes, aquele bração forte. Então eu falava assim, ó, isso é coisa de homem. Isso aí é homão. Homão é assim, bruto, forte, tal. Falava assim, eu quero ser assim. E olha pra você ver como o mundo, o universo cooperou. Tá eu aqui, magrinho. Sem nem 70 quilos, marceneiro. Mais forte, graças a Deus. E assim, marcenaria começou na minha vida assim, de uma forma muito sutil, cotidiana, na verdade, rotineira, né? E assim, se tornou parte da minha vida. Tanto é que até hoje, né, eu sou marceneiro. Até hoje eu trabalho com isso. Eu sustento minha família através da marcenaria. E o quanto isso é maravilhoso. Há 3 anos atrás eu tive um acidente na máquina. Perdi a primeira falange do dedo da mão esquerda.
E foi um susto, eu nunca tinha passado por tamanho susto, assim. Eu nunca tinha me ferido a tal ponto de mutilar uma parte do corpo. Porque máquina é isso, né? Você tem cuidado, tem atenção e tudo mais, mas o acidente não é à toa que o nome é acidente, né? O acidente acontece. Então aí, foi aí que eu pude ver, sabe? Que realmente eu amo mesmo marcenaria. Machucar, acho que todo dia, todo marceneiro machuca. Corta a mão, amassa o dedo. Nossa, é todo dia. Cai alguma coisa no pé, na canela. Mas assim, e a gente ainda continua fazendo. A gente gosta ainda, sabe? Então, assim, eu assemelho essa força muito a coisa mais bruta, né? Os meus tios, meu pai, todo mundo, aquela pessoa de respeito mesmo, respeitado na rua, na sociedade, onde ia. Não pela força de agressão, mas pela postura mesmo. Assim, a profissão marceneiro, ela é muito respeitada, ela é muito bonita mesmo, de fato. Gente, marcenaria tá em tudo. Não sei se vocês concordam ou não, mas marcenaria tá em tudo. Eu costumo falar o seguinte, todo mundo que trabalha com madeira, carpintaria, com telhado, qualquer coisa, móvel planejado, restauração, eu costumo falar que é marceneiro. Marceneiro, ao meu ver, é um mestre. É aquele profissional dedicado ali na lida com a madeira, que ele chega ao ápice. O grau mestre ali, como se fosse um faixa preta em alguma luta. Para mim, todo marceneiro ele é um faixa preta na arte da marcenaria, certo? E isso é muito respeitado mesmo, respeitável, né? Isso merece mesmo todo o respeito e admiração. E assim, o tempo me trouxe essa segurança, né? Já tem 15 anos mesmo que eu trabalho exclusivamente com marcenaria, posso dizer assim. E já tem muito mais, porque como eu disse que eu vim desse cotidiano de marcenaria, fábrica e tal. Então, como eu vim desse ambiente, para mim ficou mais fácil. Então, eu desenvolvi muito rápido as coisas. A experiência do dia a dia ali, fazendo móveis, visitando obra, executando, lendo projetos e tal. Essa experiência começou muito cedo. E assim, eu sempre fui uma criança muito desenrolada, muito comunicativo. Eu escutava às vezes os clientes dos meus tios reclamando de alguma coisa. Então, assim, eu já tinha às vezes a resposta. Eu já conseguia solucionar, né, os problemas. Uma coisa engraçada, assim, não é que eu roubei clientes de algumas pessoas ou dos meus tios mesmo, sabe? Mas assim, nossa família é muito tradicional em marcenaria em Goiânia. Então, assim, às vezes algum cliente vinha fazer alguma coisa com meu tio e ele não tinha disponibilidade. Aí, né, às vezes algum já tinha algum contato, porque eu sempre ajudei meus tios, né? Alguém já tinha algum contato próximo e falava assim, uai, e você, Yuri, você não faz não? E foi nesse e você, Yuri, você não faz não? Que aí, depois de um penoso trabalho, que eu estava em um lugar, trabalhando em outra coisa, estava trabalhando como arte finalista, num estúdio fotográfico, onde a gente fazia edição de foto. Eu trabalhei no Fujioka, no Diário da Manhã, por um período aqui em Goiânia. Uns 3, 4 anos da minha vida, assim, eu fiquei imerso em outras profissões. Ajudando ali de longe, marcenaria, mas assim, trabalhando exclusivamente de carteira assinada para outras empresas. E foi num desses lugares que eu conheci minha esposa, graças a Deus. E assim, depois
de passar um perrengue no último serviço meu de carteira assinada, eu me voltei para Deus. E aí eu falei para ele, né? Tipo assim, o que ia ser da minha vida? Queria um rumo, queria alguma coisa. A vida tava sem sentido. E aí senti Deus falando assim no meu coração. Que aquelas ideias que eu tinha, porque isso que eu tô falando, eu sempre fui muito desenrolado, sempre fui muito para frente. Esperto com a tecnologia, com as coisas, com a comunicação. E aí Deus falou assim no meu coração, senti que era eu para ser o marceneiro que iria executar os planos que eu dava para meus tios. Então, assim, esse negócio de internet, página de internet, fazer vídeo, criar conteúdo, essas coisas, fazer propaganda, isso eu pensava há 15, 20 anos atrás, eu já pensava isso e conversava. Quando surgiu as primeiras comunidades no Orkut, eu já tinha essa cabeça. Eu acho engraçado, eu costumo falar que eu inventei a hashtag antes mesmo dela existir. Porque eu sempre gostei de ser diferentão, ser o diferente, fazer as coisas diferentes. Então, tipo assim, quando o povo escrevia o kkkk, eu caçava outro jeito de escrever. Aí inventaram o chua, 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 eu escrevia de outro jeito. Aí começaram a popularizar tantas coisas, as misturebas, de rir com qualquer coisa, que eu comecei a falar. E no final de cada fala, cada frase minha, que eu comentava, compartilhava, criava algum conteúdo, eu colocava uma hashtag. Porque eu sempre quis me diferenciar, sabe? Eu sempre quis mostrar mesmo que eu era o diferente do normal da sociedade. Por que isso? Né? Não sei, sempre gostei de ser assim. Mas enfim. E aí, Deus me falou que era pra eu ser o marceneiro que dava as ideias pro meu tio. E aí eu fiquei maravilhado com a ideia, né? Falei assim, uau, caramba, Senhor, é mesmo? Aí pedi uma confirmação para Deus. Vou falar para vocês, o tanto que marceneiro é forte. Olha isso aqui. Parece brincadeira, né? E aí, pareceu leve para vocês? Você sentiu a leveza do pegar? Marceneiro é forte, gente. Sério mesmo. Então, comecei a desenrolar as coisas. Falei, poxa Deus, então fechou. Tamo junto. Eu gosto mesmo de atender o cliente. Tipo assim, eu sempre gostei de resolver os problemas. Sempre gostei. Cara, eu ficava satisfeito quando alguém tinha um problema e eu tinha a solução. Isso pra mim era a mesma coisa de me presentear. Quando alguém falava assim, pergunta pro Yuri que o Yuri sabe. Eu ficava feliz, ficava orgulhoso. Durante muito tempo eu tive orgulho disso, sabe? Até eu ver que isso poderia fazer mal pra mim. Inclusive chegou a fazer mal um pouco. Porque assim, quando você é orgulhoso, você tem um peso muito forte, um peso muito grande de querer saber tudo mesmo. Tipo assim, eu sei tudo. Qualquer coisa que alguém perguntar, falar comigo, eu sei a opinião certa, eu sou o bichão, sou bom demais, eu sou o brabo. A gente tem muito isso, né? De querer ser o bichão e tudo e tal. Ser o cara que sabe tudo, responde bonito, fala bonito. Então eu sempre tive o ego bem inchado mesmo, sabe? Mas tô falando, eu sempre fui mais inteligentinho, mais disruptivo. Eu sempre pensei fora da caixa. Então isso atraía a atenção, né? Então aí comecei a trabalhar, comecei a investir, marcenaria, comecei a levar gosto, a cada vez mais ter certeza de que isso era muito bom. E teve um dia que eu falei pra minha avó. Meu avô faleceu, eu ainda era muito novo, sabe? Devia ter uns 8 anos, sei lá, ou menos. Uns 12, no máximo. Então, tipo assim, pra mim foi uma perca muito grande, porque ele era um grande homem, era um grande empresário. Assim, um senhor que criou 12 filhos só trabalhando com marcenaria. Senhor depois que ele ficou velho, né? Mas, tipo assim, era um homem que criou 12 filhos só trabalhando em marcenaria. Trabalhou algum tempo para outras pessoas, para a empresa como funcionário, abriu sociedade.
faliu, foi expulso da própria sociedade. Ai, tanta história. E aí, ele faleceu muito novo, mas o exemplo que eu tinha dele de empresário, de homem centrado, de fazer os negócios, meu avô, ele ia atrás de grandes negócios, ele procurava construtora, engenheiro, olha, dá uma oportunidade para mim, sou muito bom de serviço, eu faço isso, isso e isso, já fiz isso e isso para fulano e ciclano. Então meu avô era muito desenrolado. E aí ele foi ganhando espaço, foi ganhando autoridade. E realmente, eu posso falar assim, eu acho que a marcenaria do meu avô foi a melhor em Goiás, durante o período, né? Quando ele estava ali. Assim, já fez serviço para muito grupo de engenharia, que construiu muitas casas ali em Águas Lindas, ou Águas Claras, uma coisa assim, em Brasília. Então assim, meu avô viajou o Brasil, fabricando porta, portal, janela. Muito bom de serviço. E responsável, né? Então, assim, esse exemplo eu tive depois que ele morreu. Mas eu ouvia falar essas histórias, né? Pessoal, minha mãe, muito orgulhosa do pai, né? Da desenvoltura que ele teve na vida e tal. Projeção que ele conseguiu, né? Levar a casa dele. Então, isso é muito bonito. Só que eu também era desenrolado. Graças a Deus, tudo bem. Então aí, muito desenrolado, muito pra frente, comecei a fazer a mesma coisa. E teve uma vez, falei pra minha avó, eu tenho certeza que meu avô já foi o melhor de Goiânia, sabe? A melhor marcenaria, a melhor opção para executar os serviços, os móveis, sabe? Então, tipo assim, uma vez eu falei pra minha avó que eu seria a melhor marcenaria de Goiânia. Ai, gente, isso já tem uns 13 anos, viu? Foi bem quando eu tava ali no começo mesmo, marcenaria, uns 2 anos. Tava encantado e todo mundo sempre acompanhando meu trabalho, né? Me incentivando e tal, os parentes, minha avó mesmo. Então, assim, eu falei pra minha avó que eu seria a melhor marcenaria de Goiânia. E sem querer, quanto menos eu vi, sem querer não, né? Eu quis. E demorou 6, 7 anos. E tava lá, gente, eleita pelo Google, a gente ficou 2 ou 3 anos, eleita pelo Google ali, a melhor marcenaria de Goiânia. E assim, isso me encheu de orgulho mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz. É como se eu estivesse honrando mesmo o meu pai e o meu avô, sabe? Honrando a Deus em primeiro lugar. Porque, assim, não é que eu faço para as pessoas, sabe? Eu costumo falar que eu faço as coisas para Deus, igual na Bíblia fala. Faça as coisas como se fossem feitas para mim, não aos homens. Porque, assim, trabalhar para os homens não é tão gratificante quanto trabalhar para Deus, sabe? Os homens são maus. Eles tiram proveito das coisas, né? Sempre querem estar na vantagem. E quando a gente encontra essas características no cliente, é muito pesado, né? Muito pesado trabalhar. E então eu sempre fiz pensando como se eu estivesse fazendo para Deus, que eu estava sendo educado como não ser, como não ser uma pessoa com falha de caráter e me dar o meu melhor. Realmente ser luz em meio às trevas, né? Porque a gente aprende com os maus exemplos como não ser, né? Como não ser uma pessoa ruim. E eu convivi com muita gente ruim. Então logo eu aprendi como ser bom, né? É isso. Galera, muito obrigado para você que ficou aqui escutando até agora. Hoje é dia do artesão e marceneiro, comemorado no Brasil. E assim, eu estou muito feliz mesmo por fazer parte desse time de goiano, né? De marceneiros goianos. Fico muito feliz mesmo, muito empolgado com essas novas oportunidades que estão surgindo agora. Realmente a gente vai estar de forma exponencial mostrando que marcenaria vai muito além do que móveis, certo? Esse glamour que se estabeleceu sobre marcenarias, móveis, casas impecáveis, né? A gente tem que voltar esse glamour um pouco para a mão de obra.
o marceneiro, o ser humano que está por trás aqui, ó, executando os projetos que, claro, os maravilhosos arquitetos, engenheiros, designers, as pessoas criam, né, tiram do seu imaginário, transmitem o lúdico para um projeto real, né? Pois é, somos nós que viabilizamos todo esse processo e executamos com maestria, com malabarismos inimagináveis. Então, assim, ó, para você que é marceneiro, para você que tenha aquela veia do robista, do faça você mesmo, muito parabéns. Hoje é o seu dia. Marceneiro, artesão, você é foda. Fechou? Então segue a gente para conhecer mais histórias. Tamo junto!